No ano de 1930, um missionário chamado Donald McBrevin, um americano que estava trabalhando na missão na Índia, foi inquietado por uma pergunta: por que algumas igrejas crescem e outras não? E para responder essa pergunta, ele deixou o seu trabalho administrativo e percorreu vários países e continentes, fazendo essa mesma pergunta, examinando tantas igrejas. Por que algumas igrejas crescem e outras não? Esse homem visionário chegou ao ponto de criar um instituto de crescimento de igreja em Oregon, nos Estados Unidos. E ele é tão apaixonado pelo tema que ele começou o instituto com apenas um aluno. E esse aluno nem americano era um boliviano. Mais tarde, 1965, o seminário de Fuller, na Califórnia, convidou-o para vir e abriu ali o que nós chamamos de um Instituto de Crescimento de Igreja. E Donald McBrevin foi um homem tão importante na sua época que ele foi considerado o mais importante missiólogo do século XX. Até porque a igreja naquele tempo estava enfrentando dois graves problemas: liberalismo de um lado e o seu filho legítimo, que é ecumenismo. A igreja estava sendo devastada por essas duas frentes. Porém, com o tempo, o movimento de crescimento de igreja perdeu o seu rumo. Veio Peter Wagner, outros mais, e de repente começa a se buscar o crescimento da igreja por técnicas pragmáticas, a ponto de David Ebb fazer uma pesquisa em mais de 100 teses e dissertações do movimento de crescimento de igreja, do seminário de Fuller, encontrar pouquíssima ênfase na oração e na pregação como elementos que devam levar a igreja a um crescimento saudável. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos entender que se a igreja evangélica brasileira quer de fato entender o que é crescimento da igreja, nós temos que entender que o crescimento da igreja passa pela oração e pela pregação fiel das Escrituras. Tom Rainer fez uma das mais exaustivas pesquisas sobre crescimento de igreja nos Estados Unidos, com 576 igrejas batistas da Convenção do Sul, talvez a mais detalhada e exaustiva pesquisa sobre o assunto, e ele chegou a uma conclusão magnífica: que de igrejas entre 100 membros a 10 mil membros, na pesquisa, o que foi identificado é que o que levou essas igrejas a um crescimento saudável foi pregação e oração.